Cara, eu realmente sou apaixonado pela música indie brasileira. O termo indie, como muitos de vocês sabem, se refere a conteúdo independente. Ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas produz tal tipo de conteúdo, só que sem depender do auxílio de uma empresa grande com milhões de dólares investidos. Porém, o termo música indie é um tanto quanto inapropriado, já que isso se refere muito mais à condição do artista que produz a música do que com o estilo da música em si. É muito mais fácil dizer que determinado cantor desse ramo é um artista indie do que dizer que, ele faz música indie. E eu realmente admiro muito essa cultura, principalmente pelo fato de que a maioria dos artistas indie que nós vemos hoje lançando diversas músicas todo mês e pegando milhões de views em cada música que lança, começaram exatamente como muitos de nós youtubers começamos nossa carreira. Trancados em nosso quarto, dispondo de apenas alguns equipamentos bem básicos como um smartphone, um PC bem mediano, um headphone e, no caso dos cantores, também um violão. E com tudo isso preparado, nos sentamos em frente ao PC e finalmente soltamos a nossa voz para compartilhar com o público aquilo que nós mais amamos, que é a arte de contar histórias. E bom, já faz um tempo que eu queria falar sobre uma dessas músicas que eu vi recentemente, que foi a música do Koda e do Nanazai, a história do anjo sem asas. A música fala basicamente sobre um anjo que teve suas asas cortadas por Deus e foi expulso do paraíso, fazendo uma referência direta a Lúcifer. Porém, a música é cantada meio que na versão de um satanista, por assim dizer, colocando Deus como o verdadeiro vilão da história e Lúcifer como se fosse um tipo de herói renegado. Porém, a música não é apenas isso. Pelo menos eu acho que não é. A mensagem que, pelo menos, eu entendi sobre a música é sobre essa nossa cultura de sempre colocar a culpa de todos os nossos atos no demônio. É meio que aquilo que eu falei no meu vídeo As Polêmicas com Kama Itachi, que só hoje em dia eu admito que é um vídeo que ficou extremamente vago além da narração ser horrível. Vivemos num país onde 85% da população é cristão, e mesmo quem não é, acabou sendo influenciado por essa religião. E tipo, isso não é querendo desmerecer a religião nem nada do tipo, mas desde os primórdios da humanidade, a gente sempre foi ensinado que o diabo era um ser amaldiçoado que influenciava negativamente nossas vidas e nos fazia cometer pecados terríveis. Muito por causa disso, a gente acabou criando o hábito de sempre colocar a culpa de tudo de ruim que acontece na nossa vida no demônio. Você é homem ou mulher e está sofrendo de um relacionamento abusivo? Não, isso aí é só o diabo querendo acabar com o seu relacionamento. Começa a seguir fielmente o nosso Senhor Jesus Cristo, que em uma hora isso passa, vai. E a mesma coisa é com a depressão. Você fala com uma pessoa sobre todos os problemas que estão acontecendo na sua vida e ela fala: cara, isso aí é a falta de Deus em sua vida. Vem, vamos pra igreja, começa a seguir Jesus que uma hora isso passa, vai por mim. E novamente eu não tô querendo desmerecer a religião de ninguém, nem nada do tipo. Na verdade eu até entendo a importância da religião na sociedade. Eu realmente acredito que várias doenças mentais podem ter sido curadas por causa da religião. Inclusive, problemas de casais podem ter sido resolvidos justamente por causa da religião. Mas convenhamos, é uma merda você querer desabafar com uma pessoa sobre um problema sério que você tem e essa pessoa dizer que o seu problema é a falta de Deus em sua vida e que você precisa procurar por uma religião. Novamente eu digo, isso pode ter funcionado para algumas pessoas, mas pelo menos comigo não funcionou e eu acredito que também seja o caso de muitos outros jovens por aí. Às vezes as pessoas esquecem que nós somos humanos e humanos também têm problemas. Não adianta nada ficar culpando os demônios quando todos já sabem que na verdade todos nós somos demônios. E bom, essa foi a mensagem que eu entendi na música. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo. Inclusive no próprio vídeo você pode ver milhões de comentários, cada um com a sua própria teoria sobre música. Inclusive talvez o objetivo do cantor fosse justamente esse: tentar fazer as pessoas refletirem sobre a letra da música e criarem suas próprias teorias sobre ela. E é isso que eu acho mais foda nessas músicas. Diferentemente de outros artistas mais comerciais que simplesmente se jogam na onda daquilo que tá dando certo,
Eles realmente tentam te contar uma história através das músicas que produzem, para poder te passar uma mensagem, compartilhar alguma experiência de vida, ou simplesmente fazer um desabafo. Um dos primeiros artistas indie que eu conheci nesse ramo foi justamente o Ka-Mai Itachi, que provavelmente eu já pronunciei o nome dele errado milhares de vezes, mas eu não faço a mínima ideia se é realmente assim que se pronuncia. E bom, o Ka-Mai Itachi fez alguns trabalhos como Bob, que fala sobre uma criança que tem um demônio como melhor amigo, Robert Johnson, que é basicamente uma descrição de um ritual satânico, e Johnny Boy, que fala sobre um assassino psicopata. Mas esse artista também fez outras obras de arte como Já Já Chega Dezembro, que é uma bela descrição de todos os problemas que a maioria das pessoas sofrem num término de relacionamento. Cabelos Arco-Íris, que é basicamente uma música bem melosa dele para uma garota. E Chuva de Sexta, que eu não sei bem como descrever, mas que também considero como uma das melhores músicas que ele já escreveu. E eu lembro que quando eu conheci as músicas dele, foi uma experiência muito foda pra mim, porque isso me fez lembrar do conceito inicial do próprio YouTube, que era basicamente sobre pessoas contando histórias das suas vidas e utilizando o máximo de sua criatividade para criar um tipo de entretenimento que unia as pessoas. Lá no início da era de ouro da internet, a gente já tinha o PC Siqueira falando sobre pessoas que ouviam funk dentro do ônibus, e essas histórias que ele contava inspiravam outras pessoas a também contarem suas histórias. E logo a gente viu vários canais gigantes nascerem, como o canal do Júlio Cocielo e logo depois o Whindersson, e esses canais inspiravam outras pessoas a também contarem suas histórias. E logo a gente tinha uma comunidade inteira de milhares de criadores compartilhando suas histórias e falando sobre aquilo que eles gostavam. Inclusive, o motivo de eu mesmo ter criado um canal no YouTube foi justamente para contar minhas histórias e falar sobre aquilo que eu gostava. Pra quem não sabe, eu entrei nesse mundo do YouTube lá por meados de 2014. E foi nessa época que eu conheci canais como, além dos já citados, também o canal Nostalgia do Felipe Castanhari e o Coisa de Nerd. E essas histórias que eu ouvi eles contarem também me inspiravam a contar minhas histórias. E em 2017, eu postei meu primeiro vídeo. Mas essa é uma história que eu vou deixar pra contar em outro momento. Pois é, o YouTube era mesmo um local incrível. É uma pena que de uns tempos pra cá o próprio YouTube tenha mudado a sua essência e incentivado cada vez mais os seus membros a se tornarem um monte de artistas comerciais. Exatamente o oposto do que ele pregava lá no início de sua criação. Mas ao mesmo tempo é muito bom ver vários artistas que não se renderam ao algoritmo e que continuam firmes falando sobre aquilo que gostam e compartilhando suas histórias. Por isso eu queria agradecer aqui nesse vídeo ao canal Tropia, ao Digo e ao Wolf por me inspirarem a continuar contando minhas histórias. Bom, e por que contamos histórias? Porque somos humanos. E é da natureza humana contar histórias, seja através da música, séries, de filmes, do YouTube, ou até mesmo jogos indie como a Celeste. Histórias podem motivar pessoas e inspirá-las a fazer coisas grandiosas, além de aproximar as pessoas umas das outras. E o mais legal disso tudo é que todo mundo tem uma história para contar. E, para finalizar esse vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua história? Seja bem-vindo, jovem. O meu nome é Lucas Lima e até um outro dia. Na sua pele são constelações e aurora nos teus olhos, meu doce clarão. O amor machuca, eu sei